Pessoal, boa noite. Só fazendo um registro aqui, curtinho, na forma de um vídeo, desse tema aqui que o Geraldo Ávila aborda, que é o tema dos máximos e mínimos locais, tá? Depois a gente vai voltar nesse tema aqui, quando for abordar o livro do Elon, tá? Então, só fazendo uma breve discussão aqui no contexto do livro do Ávila, que ele faz logo antes de entrar no teorema de Rolo e teorema do valor médio, que fecham a parte derivada, ele faz essa discussão aqui de máximos e mínimos locais. Então, ele começa apresentando aqui as definições do que é se a função tem o domínio D, um ponto do domínio é máximo local, se existe uma vizinhança desse ponto, tal que se x fica restrito a essa vizinhança, a f de x fica menor ou igual que f de a. Esse caracterizaria o A como um máximo local. E o ponto é de mínimo local, se existir uma vizinhança, tal que se x ficar nessa vizinhança, fx fica maior ou igual que f de a. Tá? Bom, essa é a definição básica de máximo e mínimo local. E aí ele apresenta um único teorema, que depois vai entrar no contexto do teorema de Rolo e do teorema do valor médio. Por isso que eu estou até fazendo uma discussão. Eu já fiz a demonstração dele na aula passada, ficou registrado lá, mas eu queria fazer aqui uma pequena discussão dele, que é a seguinte: o teorema diz que a função f é derivável, se a função f for derivável em x igual a c, num ponto C, e f assume um valor máximo, de máximo local, ou mínimo local, tanto faz, nesse ponto x igual a c, então a derivada é igual a zero, a derivada da função nesse ponto, já que ela é derivável aqui por hipótese, né? Então, eu fiz a demonstração, tem no livro a demonstração, eu fiz na aula passada, deve estar registrado lá no vídeo, tá, e está certamente registrado na lousa, que eu tirei o print e coloquei para vocês na sala de aula virtual, mas eu queria fazer umas observações aqui sobre esse teorema, acompanhando o que o próprio livro diz aqui depois de colocar o teorema e a demonstração. A primeira observação é a seguinte: você repare que ele não é um C e somente C, ele é uma implicação, um então aqui. Quer dizer, se a função for derivável a princípio no ponto, e se você, digamos assim, já sabe que ela assume um valor de máximo ou mínimo naquele ponto, então a derivada é zero. Então significa, falando em outras palavras isso aqui, significa que a derivada ser igual a zero no ponto C é uma condição necessária para você ter um máximo ou um mínimo local. Mas ela não é suficiente. Só você, quer dizer, não vale a volta. Se a derivada for zero, isso aqui não implica que a função já tem um máximo ou mínimo ali naquele ponto que a derivada deu zero. Tá? É o contrário que vale. Se você já sabe que ela tem um máximo ou mínimo, então a derivada é zero. Né? A recíproca não vale, que é justamente o que ele comenta aqui. A recíproca desse teorema não é verdadeira. Pode muito bem acontecer que a derivada seja zero num certo ponto. Aquele errou, ele deveria ter colocado C, né? Ou colocado A aqui. Pode ser que a derivada seja zero num ponto C, sem que x igual a C seja ponto de máximo ou de mínimo. Cuidado com o errinho de digitação aqui. É esse o caso da função y igual a x ao cubo. Esse é um exemplo clássico, né? Se você derivar aqui, a derivada de x ao cubo vai dar 3x ao quadrado. E, portanto, no ponto x igual a zero, a derivada dá zero. Porém, esse ponto zero não é um ponto nem de mínimo, nem de máximo da função x ao cubo. Ele é um ponto de inflexão, né? De mudança da concavidade da curva. Ele não é nem o máximo nem o mínimo. Então, essa observação é muito importante a gente fazer. Não vale a volta. Não vale a recíproca, que a gente popularmente chama de volta. Né? A volta. Por quê? Então, aí vem um contra-exemplo. Por exemplo, aí você pega a função y igual x ao cubo. Então, quer dizer, y igual x ao cubo implica que a derivada y' é igual 3x ao quadrado. Isso implica que a derivada no ponto x igual a zero, y' de zero, é igual a 3 vezes zero ao quadrado, que é zero. Então você vai pensar, pô, tá, então se a derivada é zero, então esse ponto zero é um máximo ou um mínimo de x ao cubo. Não, não é. Porém, x igual a zero não é nem máximo, nem mínimo da função x ao cubo. Da função
y igual a x ao cubo, vírgula, é inflexão. Né? Você lembra lá do gráfico, lá quando você estudava esse tipo de gráfico aqui, lá no cálculo 1, né? Ponto de inflexão, ponto de mudança de concavidade da curva. Vamos colocar aqui no GeoGebra, já que ele está aberto, ó, coloca aqui só para dar uma ideia para vocês, coloca aqui a função f de x igual a x elevado ao cubo. Olha só como é que ela é. No ponto x igual a zero, ela não tem nenhum ponto de máximo, nenhum ponto de mínimo. Se você considerar o domínio aqui, nós estamos considerando o domínio, pegando desde o menos infinito até o mais infinito, né? Considerando ela como f de r em r. Então, você tem aqui um ponto de inflexão. Ó. Você vê a função está côncava, e de repente, ela aqui na parte negativa, e a partir do zero ela passa a ser uma função convexa, né? Então, tem uma mudança de concavidade aqui no zero. É um ponto de inflexão, não é nem máximo nem mínimo. No entanto, a derivada é zero. A derivada é zero. Esse é um exemplo que mostra que não vale a volta desse teorema. Bom, outro comentário aqui que ele faz. No caso em que a função tenha por domínio um intervalo, esse é uma questão interessante, porque a derivada não é necessariamente zero em pontos de máximo ou mínimo que estejam nos extremos do intervalo. Aí ele dá um exemplo aqui, mas antes do exemplo dele, eu vou dar um próprio exemplo meu, tá certo? Então, questão 2 aqui, observação 2. Funções definidas num intervalo, aí no caso tem que ser um intervalo fechado, né? Não sei se ele falou aqui. Que sejam extremos do intervalo. Eu vou colocar intervalo fechado, porque é o caso dos exemplos aqui que a gente vai pegar. Funções definidas no intervalo fechado e que tenham máximo ou mínimo, né? Barra min, máximo barra mínimo, nos extremos do intervalo. Nos extremos do intervalo. Então, o que vai acontecer aí? A derivada pode não ser zero nesses pontos. Não, ela pode ser que ela seja zero, pode ser que não. Então, não necessariamente. O teorema ele está dizendo que vai ser sempre zero, mas então não pega esses pontos de extremo de intervalo, porque lá pode ser, como eu vou escrever aqui, pode ser que nesses pontos a derivada f' de x seja diferente de zero, contrariando ali o teorema. Então, qual é uma forma de entender isso aqui, antes de eu escrever os exemplos? Essa derivada que está escrito aqui no teorema, da função ser derivável em x igual a c, deve ser tida como uma derivada no sentido ordinário, onde tem derivada pela esquerda e pela direita, o que não vai acontecer nos extremos do intervalo. Então, vou colocar aqui entre parênteses, né? No teorema, devemos entender f derivável em C no sentido ordinário. No sentido ordinário. Ponto final. Então, os exemplos disso aqui acontecendo. Eu vou dar primeiro um exemplo meu, depois o exemplo do livro. O exemplo meu, ele é mais simples até do que o do livro. Ele é simplesmente você pegar uma função que é uma retinha, eu até comentei na outra aula, né? Você pega aqui uma função que é um segmento de reta, definido num intervalo fechado. Então, você pega aqui eixo x, eixo y, e você tem aqui uma função que é assim. Tá lá, da forma ax igual a x mais b, né? fx igual a x mais b. E ela vai do ponto
vai de alfa, vamos para não confundir com A e B aqui, eu vou colocar de alfa até beta. Ela está definida em todo esse intervalo aqui, desde aqui do alfa até o beta. Então, você está trabalhando com uma função f dois pontos de alfa beta, f dois pontos de alfa beta em R. Em R. E aí o que você percebe? Você percebe o seguinte, a derivada dessa função, f' de x, é igual a azinho, para todo x pertencente ao intervalo aberto, alfa beta. E quanto vale a derivada exatamente no alfa, exatamente no beta? Exatamente no alfa só tem derivada pela direita, e ela dá A. E exatamente no beta só tem derivada pela esquerda, e ela dá A também, que é diferente de zero. Nota que o Azinho aqui é diferente de zero, tá? Porque essa função aqui não é constante. Né? Se A fosse zero, você teria f de x igual a b, que é uma constante horizontal aqui. Do jeito que eu desenhei, está claramente, dá para você ver que eu não estou pegando uma função constante. Então, deixa eu enfatizar que isso aqui é diferente de zero. E a derivada, que só vai ter pela esquerda no beta, ela também vai ser igual a A, que também é diferente de zero. Então, e esses pontos alfa e beta são, alfa é mínimo local e beta é máximo. Então, contrariou o teorema. Você está tendo derivadas diferentes de zero em pontos de mínimo e máximo. Mas por que não estraga o teorema? Não estraga o teorema se você perceber isso que eu falei aqui. No teorema, devemos entender a derivada no sentido ordinário, que você não tem essa derivada no sentido ordinário nos pontos alfa e beta, tá? Nos pontos alfa e beta. Bom, o exemplo do livro, ele faz o seguinte exemplo, aqui no livro. Ele fala para você dar uma estudada na função f de x igual a x vezes cosseno de x. Então, vamos aproveitar que a gente tem aqui o GeoGebra aberto e vamos fazer o gráfico desse x cosseno de x aqui no GeoGebra. Então, por exemplo, tira esse x ao cubo aqui e coloca x vezes cosseno de x. E aí ele pede para a gente pegar do x maior ou igual que π dividido por 4 e x, não, minto, x maior ou igual que zero. X maior ou igual que zero e x menor ou igual que π sobre 4. Enter. Olha lá, ele já fez o gráfico aqui da função, certo? Vamos ampliar aqui, vamos dar um zoom. Então, ele olha bem essa função, x, cosseno de x, entre 0 e π sobre 4. Né? Ela inteira tem um gráfico interessante. Inteira que eu digo assim, você pegar para todos os números reais, né? Olha que interessante que é o gráfico dela. X cosseno de x para todos os reais. Deixa eu afastar aqui o zoom para vocês verem. É uma função bem interessante, né, da gente analisar. Tem um gráfico um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas a gente aqui, para efeito desse exemplo, a gente vai pegar essa função x cosseno x e restringir ela ao intervalo fechado, justamente para dar problema, né? Restringir ela ao intervalo fechado 0 até π sobre 4. Então, vamos ver aqui no livro como ele fala. F de x igual a x cosseno de x no intervalo de 0 até π sobre 4. Né? Ela vai ter um mínimo em x igual a 0, um máximo em x igual a π sobre 4, mas sua derivada não se anula nesses pontos, sendo positiva em todo o intervalo. Faça o gráfico dessa função. Então, beleza. Estamos fazendo aqui o gráfico. Mais especificamente, entre 0 e π sobre 4, o gráfico é aquele trechinho ali que eu vou dar um zoom para a gente ver melhor. Aqui entre 0 e π sobre 4. Então, vou colocar aqui, vou até, digamos assim, engrossar aqui um pouquinho o gráfico para a gente poder ver melhor. Deixa no 8, que tá bom. Cadê o 8? Aqui tá bom. Ótimo. Essa cor também tá boa. E nós estamos analisando de 0 até chegar aqui no π sobre 4. Vamos marcar um ponto aqui no 0 e outro no π sobre 4. Vamos colocar aqui. Esse ponto aqui vai ficar no 0, 0. Enter. E esse ponto aqui vai ficar no π sobre 4, 0.
Enter. Acabou. Vamos colocar um segmento aqui para ficar bonitinho, ó. Pum. Aí seria legal colocar um ponto ali também, né? Antes de fazer o segmento. Ah, não, pode até aproveitar esse aí, já que ficou aquele ponto ali, ó. Isso, pega esse ponto aqui, ele seria x igual a π sobre 4, x igual a π sobre 4, π dividido por 4, e y igual a π sobre 4 vezes cosseno de π sobre 4, né? π dividido por 4 vezes cosseno de π dividido por 4. Beleza, enter. Pum, pegou certinho ali na função. Isso, esse aqui também. Esse aqui eu quero colocar ele pontilhadinho para ficar bonito aqui, ó. Isso aqui, isso, exatamente. Está aqui, ó. Nossa situação é essa. 0 até π sobre 4, função x, cosseno de x. Nós estamos falando da derivada dela. O que significa a derivada? A gente já estudou que a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, vamos colocar um ponto aqui nessa função, ponto livre aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de C. Coloca aqui ele C, deixa ele numa cor um pouco mais gritante. E vamos fazer uma reta tangente aqui por esse ponto C. Então, a reta tangente, a gente coloca aqui, reta tangente por esse ponto C, reta tangente é essa curva aqui. Cadê? Reta tangente. Não. Reta tangente a essa curva aqui. Seleciono primeiro um ponto, depois uma função. Pum, lá, fez. Fez a reta tangente. Então, quer dizer, em qualquer um desses pontos aqui, ó, quer dizer, aqui não é bom eu colocar C aqui. Aqui, na verdade, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui seria o ponto C, F de C, né? C, F de C. O ponto C realmente estaria aqui embaixo, né? Tem que pegar uma perpendicular, passando por aqui, marcar a interseção dela, deixa eu fazer rapidinho aqui, interseção dessa reta com esse eixo. Esse aqui é o ponto C, né? Vamos renomear ele ali rapidamente. Esse ponto aqui vira o C, e aquele pontinho azul ali é o CF de C. E esse aqui não precisa, pode ocultar, né? Pronto, agora a figura ficou bem melhor. Porque agora você vê aqui embaixo o C, e acompanhando o azulzinho, que é o CF de C. E essa reta aqui tangente tem a ver com a derivada. Por quê? Porque a derivada é justamente a inclinação dessa reta. Então, ó a tangente aqui, ó. Ele já coloca aqui no cantinho, se você prestar atenção, a função, 0,48x mais 0,21. É a equação dessa reta aqui, que é a reta tangente. Ele já está dando, se eu mexer um pouco, já alterou ali, 0,81x mais 0,05, e assim vai. Então, veja, se ele já está dando a inclinação da reta, perdão, se ele já está dando a função, a equação da reta, já é muito fácil eu olhar aqui e ver a inclinação, que é a derivada. É só você pegar esse número aqui. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, C, a derivada está valendo 0,4, que é a inclinação dessa reta. Se eu alterar esse ponto C para cá, a derivada já está valendo 0,92, que é a inclinação dessa reta. Então, a gente vê claramente com essa figura que nos extremos, que é no 0, olha lá, a derivada vai estar valendo 1. E no π sobre 4, a derivada vai estar valendo aproximadamente 0,16. Qualquer coisa assim. Mas nem 1, nem 0,16, opa, agora ferrou. Agora ferrou. Ixi, agora ferrou. Vou tentar desfazer o que eu fiz aqui. Isso. Nem no 1, nem no 1 que está valendo aqui no 0, nem aquele 0,16 aqui, ó, que é praticamente isso, que talvez seja um pouco menos, talvez seja 0,15, que eu não estou conseguindo chegar bem na ponta, nenhum deles é 0. E aqui é um ponto de mínimo, e aqui é um ponto de máximo. Bom, como a gente tem aqui a expressão da função, dá para calcular essa derivada na mão aqui, né? Vamos fazer aqui a derivada. Aí sem olhar para o GeoGebra, só usando as regras operacionais que a gente aprendeu. Regra do produto. F' de x é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Derivada do cosseno é menos seno de x. Então, isso aqui vai dar cosseno de x
cosseno de x menos x seno de x. Essa é a derivada. Então, se nós calcularmos a derivada no zero, ela vai dar cosseno de zero menos zero vezes seno de zero. Isso aqui é igual a 1 menos zero, que é igual a 1, que é diferente de zero. Então, você já vê que f' de zero, e é um ponto de mínimo zero, a derivada dá 1. Aliás, bateu com o que a gente viu aqui no GeoGebra, né? Aqui no GeoGebra, conforme a gente jogou essa reta tangente aqui na direção do zero, você vê que a função vai dando y igual a x. Qual que é a inclinação da reta y igual a x? A inclinação é 1. Né? O coeficiente angular dela é 1. Bom, e aqui para o x igual a π sobre 4, que está para cá? Para o x igual a π sobre 4, vamos calcular a derivada aqui em π sobre 4. f' de π, dividido por 4 é igual, vai ficar cosseno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4, menos π sobre 4, vezes seno de π sobre 4. O que é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Menos π sobre 4, vezes seno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2 também. Se você colocar o raiz de 2 sobre 2 em evidência, fica raiz de 2 sobre 2 vezes 1 menos π sobre 4. 1 menos π sobre 4. Tá lá. Bom, vamos fazer essa conta. Será que vai dar aquele 0,16 que está aparecendo aqui? Olha lá, tendendo aqui ao ponto x igual a π sobre 4, você tem a impressão de que 0,16 aqui na inclinação, né? Vamos ver aqui, vamos usar a calculadora aqui, né? Raiz aqui, essa conta aí é melhor fazer na calculadora. Calculadora, π dividido por 4 igual vezes 1 menos, não, peraí, deixa eu ver se eu errei a conta. É raiz de 2 sobre 2 vezes 1 menos π sobre 4. Vou começar de novo. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 igual, dividido por 2, igual, vezes 1 menos, abre parênteses, π dividido por 4. Fecha parênteses, igual 0,15174, que deve ser, está muito parecido com esse 0,16, é que eu não estou conseguindo realmente chegar aqui no ponto, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mais um pouquinho. Aí ela some, né? Aqui, ó, 0,15, apareceu aqui, eu consegui jogar bem em cima aqui. Deu y igual a 0,15x mais 0,44. É uma reta cujo coeficiente angular é 0,15, está batendo com esse resultado aqui que a gente calculou a partir da fórmula da derivada. Aqui, tá certo? Então, aqui é um exemplo do livro para mostrar que uma função definida no intervalo, ela pode ter nos extremos do intervalo mínimo, máximo, sem que a derivada dê zero. Isso em nada inviabiliza o teorema. Se você considerar que o teorema é derivada no sentido ordinário, tem que ter pela direita, pela esquerda, tá? E já saber de antemão que é um valor de máximo ou mínimo, aí a derivada vai dar zero certinho. Tá? Então, com isso eu encerro esse vídeo, que foi um vídeo apenas para dar um comentário geral nessa única página que o Ávila comenta de máximos e mínimos. Depois nós vamos voltar nessa questão de derivada e crescimento ou decrescimento local, quando a gente, a partir da próxima aula, for estudar o livro do Elon, que aqui você vê que ele tem a seção 3, ele vai dar uma explorada e uma aprofundada um pouco maior aqui, com exemplos e um pouco mais de teoremas, nessa questão aqui. Ó. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês está nessa sessão de derivada e crescimento local. A gente vê a partir da quinta-feira, a partir de depois de amanhã. Tá? Mas, por enquanto, no Ávila, é só isso. Agora eu vou interromper esse vídeo e vamos gravar um outro vídeo falando do teorema de Rowley e teorema do valor médio. E aí vamos encerrar essa parte derivada pelo livro do Ávila.